aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou Claudione Colevati e nós estamos em mais um Do Grego Responde, do canal do Grego. Não, é do Grego Responde do canal Ué, Chupisco. pode ser, ué. Do canal hebraico. O hebraico. É um canal paralelo que não vai chegar. Se inscreve lá, irmão. É spin-off, exatamente. Vamos lá para os nossos recadinhos. Bom, recadinho rapidinho. Só lembrando que quem for fazer aí pedido de tirar suas dúvidas, alguma pergunta, lá no Instagram ou no Facebook também. Segue a gente lá, beleza? E aqui no nosso canal aqui, compartilha o vídeo, deixa um like, né? Ativa aí o sininho aí para receber as notificações dos nossos conteúdos, para você ficar inteirado aí do que a gente tem produzido. Beleza? Jean, Rafa, pode falar do link da Amazon? Fala aí já. Se você tá vendo aqui nós no novo cenário, é porque você precisa nos ajudar. Você notou aqui, né? Não é, gente? Nós estamos com uma parceria na Amazon, onde nós fazemos propaganda deles. Então você entra lá no nosso site, no dogrego.com, ou lá no Instagram, tem um link lá na bio. Você comprando por esses links, você vai ser direcionado para o site da Amazon, e tudo que você comprar lá pelo site, depois que você entrou no link, vai gerar uma comissão para nós. E com isso você vai nos ajudar o canal a melhorar os nossos equipamentos e as nossas coisas, ou que um dia nós tiver um cenário, né, com ar-condicionado, senão porque está muito quente aqui no interior de São Paulo, tá? Por isso nós tá aqui meio que no ar livre. Uma coisa importante é que quando você clicar no link e for redirecionado para a Amazon, não fecha essa aba, não abra outra aba, usa essa aba que foi aberta com o link, tá? Porque senão perde o nosso código de associado. Isso. Okay? Mas se você abrir a primeira aba, você pode ir abrindo outras depois da primeira que dá certo. Você testou? Testei. Ah, então tá. Vamos lá então. A pergunta de hoje é o seguinte, ela foi enviada pelo irmão Gui TV, tá sim, é o Gui TV. Aí, Gui. Vai A pra lá, pergunta vai ser respondida hoje. E é o seguinte a pergunta. Não é o Gui, viu, gente? Né? Esse aqui não. Missões sem o apoio financeiro da igreja, ou como chamam, o fazer tendas, isso funciona? Vai ter que explicar o que é missões, né? E o fazer tendas, pra quem não sabe, acho que ele tá querendo dizer É um trabalho secular. ao que Paulo fala, né? Fazer Todo bico. mundo sabe que é missões, né, mano? Acho que sabe, né? Então, No caso, o que a gente tem de argumento bíblico, pode ler Atos 18, do 1 ao 11, vai contar essa história de Paulo, que ele estava numa cidade, conheceu um casal que fazia o mesmo serviço que eles, que era fazer tendas, né? Seria um serviço secular. E Paulo, nesse período, ele vai pregar nas sinagogas no sábado, e ele, durante a semana, fazia as tendas, ou seja, ele se autossustentava. Só que aí depois chegou dois irmãos, Barnabé e eu não lembro qual que é o outro, e aí Paulo deixou de fazer tendas para se dedicar somente à pregação do evangelho. Então eu diria assim, pode funcionar, afinal Paulo, durante um tempo, fez isso. Só que o que é ideal? O ideal é que tenha um sustento exterior, de alguma forma, para que você se dedique totalmente à pregação do evangelho. É igual, por exemplo, o pastor pode... O pastor está numa obra missionária, não está? Sim. Sim. Pastor de uma igreja local? Está. Sim. Então podemos dizer que o pastor ele é proibido de trabalhar? Não. Não é proibido de trabalhar. Só que o que é ideal? O ideal é que o pastor não trabalhe, se dedique totalmente ao cuidado das ovelhas, à pregação do evangelho e ao discipulado, para que ele desempenhe esse papel corretamente. E aí, a igreja ou outros recursos vão sustentar esse pastor. E Paulo vai também falar isso daí. Em 1 Coríntios 9, do 1 ao 14, Paulo vai falar sobre a questão dele. Eu não sou super apóstolo, eu não sou como outros que aparecem aí, vocês dão dinheiro, e outros como fulano trazem a mulher para vir junto e vocês dão dinheiro para eles. Eu nem estou pedindo isso. Eu não quero que tire a minha glória do que eu fiz por vocês, do que às vezes eu me autossustentei. Então, tipo assim, mas eu não deveria também ser recompensado por trazer bens espirituais para vocês e vocês me retornarem com bens materiais? Paulo diz isso também. E eu concordo, deveria. Qual é o mal disso? Não é um mal. Agora, não é problema nenhum se você não ter... Se Deus te chamou, aí eu entendo assim, tá? Se Deus chamou você para fazer missões, seja lá como externamente, internamente, da sua cidade ou não, eu acredito de verdade que de alguma forma Deus vai te sustentar.
mesmo que fosse com o seu trabalho. Só que não é o ideal que a gente conhece sobre missões, principalmente fora do país, em outras nações, né? É porque o ser humano ele tem a dependência de dinheiro. Principalmente hoje do nosso ano, nosso século, é muito mais a dependência a questão financeira do que na época de Paulo, né? Então hoje, se você está focado e tem que trabalhar e fazer missão ao mesmo tempo, ou você faz um ou faz o outro. Porque você vai estar muito mais preocupado sendo uma pessoa que tem que trabalhar e não fazendo o seu papel de missionário, né? Então você acaba mais focando o seu pensamento naquilo que você tem que sustentar para sustentar a sua família. Só que nós temos que lembrar que fazer missão, você não precisa ser um missionário, você não precisa ir para fora do Brasil, você pode muito bem ser um missionário no seu serviço, no seu trabalho, onde você está, você acaba fazendo missão. Então você tem que utilizar tudo aquilo que você tem para a glória de Deus. Se você trabalha com vendas, você simplesmente, a algum momento, você tem que evangelizar, falar de alguma coisa, ou simplesmente ser um vendedor honesto e não tentar passar a perna na pessoa. Isso acaba fazendo missões. Mas agora, quando nós olhamos para o lado de uma pessoa, que o André falou, né? De ser um pastor, de ser um missionário que foi lá para fora, né? Então eu acho que a melhor solução é realmente ter um apoio financeiro por trás, para ele poder focar naquilo que ele foi determinado para fazer, né? E é bom também enfatizar que é o seguinte, que quem oferta também está fazendo missões. Já que ele não pode ir, e ele não foi chamado para ir, mas ele está ajudando a quem foi chamado para ir a ser sustentado para que ele possa pregar de maneira correta o evangelho, né? Sem se preocupar, como o André falou, com outras coisas em que atrapalham o que de fato ele foi fazer. É que hoje as pessoas têm muito problema com a palavra missionário, só pessoas que vai para fora do seu país. Não, sim. Mas ir para outro bairro evangelizar, sim, ir na praça, e você fazer missão. Sim. Se você tem uma igreja séria, que você vai, uma igreja realmente centrada nas escrituras, se você devolve se você pratica a contribuição mensal, com certeza a sua igreja de alguma forma está contribuindo com missões, direta ou indiretamente. Então isso é importante, seja na vida do pastor, ou seja a igreja fornecendo apoio a outros missionários. Mas você falando isso, o Jean e o Rafael são professores de EBD. Para mim eles são missionários, porque eles estão cumprindo um dever de missão, que é ensinar a igreja. E vocês trabalham para sustentar a família de vocês. Então, no início, Paulo fazia isso. No sábado na sinagoga e durante a semana trabalham. Vocês trabalham durante a semana toda e no domingo de manhã estão dando aula. E quando vocês preparam? Porque vocês não fazem de qualquer jeito. Vocês preparam a aula quando vocês têm um tempo vago. Então, assim, né? Fica aí o que a gente falou, a dica de que tem aqueles que entendem que fazer missão é só ir. Então tá bom, mas missão não é só isso. Missão é cumprir o ID da igreja. Qual que é o ID da igreja? Evangelizar e fazer discípulos. Uma coisa, Rafa? Eu quero ampliar um pouco o conceito, porque daquilo que vocês falou, eu quero indicar o livro do Iago Martins, chama Você Não Precisa de um Chamado Missionário. E lá o Iago vai desenvolver que existem 3 formas de fazer missões. A primeira é orando para aqueles que estão no campo. São 4 formas, na verdade. A segunda é ofertando para que essas pessoas sejam sustentadas. Eu acho que são 3 mesmo. E a terceira é indo, né? E você vai realmente no campo. Então existem formas de fazer missão que não necessariamente você precisa estar no campo, mas como igreja, como colocado, você pode fazer aí, tanto orando pela pessoa quanto ofertando na vida dela. Mas o fazedor de tendas hoje, um conceito que foi um pouco ampliado, e tudo que eu vou falar aqui eu quero deixar claro que vocês podem conhecer na prática como que funciona uma vida de um fazedor de tendas hoje, né? Em 2020. Se vocês ouviram o podcast irmãos.com, ele tem um quadro que chama Jet Lag, e ele entrevista missionários do mundo inteiro que trabalham exatamente como fazedor de tendas. Não tem uma igreja pondo dinheiro na coisa, e explica como que isso realmente funciona na prática. Tem um trabalho, mas necessariamente não é fazer tenda, exatamente, né? Não, o fazedor de tendas foi emprestado do conceito do apóstolo Paulo, justamente para que, através da sua profissão, você se torne um missionário onde o evangelho não chega. Eu vou dar um exemplo prático. Isso também está no podcast, não sei qual episódio. Tem vários, ouça lá, é bem legal a série, vocês vão gostar. Mas, por exemplo, vamos supor que eu trabalho numa petrolífera aqui no Brasil. E, de repente, surge uma oportunidade de eu estar indo para a China trabalhar para essa empresa. Eu sei que a China é um país comunista, eu sei que dificilmente lá o evangelho chega,
E eu tenho um senso de missão. Eu acho que Deus me chamou para isso. Então eu oro em favor disso. É uma oportunidade, né? É uma oportunidade, eu converso com a minha esposa, com a família. Eu sei que Deus tem chamado para mim sobre missões. Então o que acontece? Eu aceito esse emprego, a princípio, é claro, como parte da minha vida profissional, mas esse emprego vai me dar condições de ser um missionário naquele lugar. E aí o que acontece? Essas pessoas no podcast contam a experiência dela de como é a adaptação na cultura, e eles são missionários com vizinhos. Eles vão nas casas das pessoas tentando fazer amizades para construir pontes para levar o evangelho para essas pessoas. Não existe uma igreja ofertada. É claro que essas pessoas fazem parte de uma igreja local antes. O pastor, eles têm todo o apoio da liderança local. É claro que a igreja é livre para ofertar na vida deles se quiserem, mas o sustento deles é do trabalho deles, na qual eles usam como uma oportunidade para fazer missões. Nós temos missionários na China, Austrália, Nova Zelândia, aqui na América do Sul, vários países aqui, todos os podcasts de vários países estão lá. Você tem que ver como que Deus tem abençoado essas pessoas. E tem várias agências no Brasil missionárias nesse sentido de fazedor de tendas, na qual se você sente que você tem um chamado e você está sendo transferido pela sua empresa, você entra em contato com essa agência e ela te fala lá onde tem um polo, onde tem um lugar que você pode ir, que você pode fazer contatos, onde você cria um networking e através desse network você tem a oportunidade de desenvolver o evangelho onde ele não chegou. Bacana. Então para mim funciona, eu acho interessante. A gente tem uma empresa aqui que não sei se ainda está, mas estava mandando pessoas que trabalhavam aqui para a África, para Angola. E aí eu não sei se foi algum cristão mesmo, com esse entendimento aí que o Rafael falou, mas é uma das oportunidades. Sim. Países que são fechados para o evangelho, né, como países do Oriente Médio, tem pessoas que vai lá trabalhar, às vezes com futebol. Isso. Né, eu tinha um amigo, evangelização. tinha porque eu não tenho mais contato, mas ele está vivo ainda. Que ele fez isso, ele foi primeiramente, hoje ele está em Portugal, mas antes ele tinha ido primeiramente para a Alemanha. E ele é assim, crente mesmo, né? Então ele falava no time dele lá para as pessoas próximas, como ele conseguia na época, ele falava de Jesus para as pessoas. Mas ele estava lá para jogar futebol. Então, o pessoal tem que entender que fazer missão não precisa ter dinheiro, mas precisa ter força de vontade. Só isso. chamado, né? Chamado. Precisa ou não precisa? No sentido do Iago, não é que você não precisa de um chamado, no sentido de que você não precisa que Deus venha do céu com uma bandeja de ouro, com uma mensagem, o anjo, você vai fazer missões, animal. Não, A gente ampliou. Todo cristão, por definição, é um missionário. A gente ampliou com o sentido de missão. Antigamente, missão, o pensamento era só extracultural. Hoje, a gente está ampliando o termo de missão. Então, nesse sentido, todo crente deveria ser um missionário. É isso mesmo? Fechou? Gui, beleza? Beleza, Não esse Gui. aqui não, né? É o Gui lá. Mas beleza pra mim. Gostou? Deixa seu like aí. Se tiver mais alguma dúvida, comenta aí. Se ficou achando que faltou alguma coisa, ou se quiser complementar com alguma coisa também, fica à vontade, tá? Beleza? Pessoal, até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu!